Olá, crianças, sejam mais uma vez bem-vindos no nosso canal, Projeto Lições para a Vida da nossa Igreja Batista Reformada da Palavra. Nosso grande desejo que a palavra de nosso grandioso Senhor alcance os vossos corações e as vossas mentes, os guiando até Cristo Salvador. Para dar início a mais uma aula nesse dia, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Neemias, capítulo 4, do versículo 1 ao 6, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou Sambalate na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão essa construção num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Isto é, eles restabelecerão esta bagunça que está com essas pedras que foram queimadas, que foram derrubadas, esses pedaços de muro? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Só até aqui. Nós damos continuidades a esta aula no livro de Neemias, né? Quem não assistiu a aula passada, assista, para dar continuidade a este ensino da palavra de Deus no livro de Neemias. Hoje nós vamos ver essa determinação e coragem de Neemias e do povo ali para trabalhar para a reconstrução do muro de Jerusalém. Neemias, ele havia chegado em Jerusalém há poucos dias ali para a reconstrução dos muros que estavam caídos pela destruição. A fim de iniciar esta obra e realizá-la para a glória de Deus, pois o muro de Jerusalém tinha sido construído para o povo de Deus, um cerco ali para a dificuldade do inimigo entrar em Jerusalém. Então ele queria restaurar esta obra, esses muros. Nessa lição hoje nós vamos aprender os planos que Sambalate, Tobias e Gesem, inimigos ali de Neemias e do povo de Jerusalém, que tentaram atrapalhar a reconstrução, a edificação desses muros. Nessa aula nós vamos aprender os planos que Sambalate e seus amigos fizeram ali para atrapalhar essa reconstrução. E também nós iremos aprender como nós podemos nos preparar para as ciladas e astúcias do inimigo, do diabo, de Satanás, para com as nossas vidas, para não nos deixar irmos até o Salvador, para não nos deixar chegar ao conhecimento da salvação de Cristo Jesus também. Nós vemos aqui nesta reconstrução deste muro que teve um tempo recorde nessa construção. Apesar de o inimigo atrapalhar, tentar impedir a reconstrução, eles fizeram a reconstrução desses muros gigantes em 52 dias. É um tempo recorde, né? Hoje, quando nós vamos ver as grandes construções, demoram muitos anos, muitos meses para a reconstrução. E dependendo do trabalho que é pedido para o trabalhador na obra, eles não conseguem entregar muitas vezes no tempo certo. Mas ali pelo esforço do povo de Deus, em 52 dias eles realizaram esta obra. Mas sempre quando Sambalate e seus amigos, o inimigo dele, de Neemias ali, ele atacava Neemias, ele ia a Deus.
Isso que nós vamos aprender hoje. Como Neemias, ele conseguiu ficar firme na obra e terminar aquela obra ali, sem que o inimigo o atrapalhasse, ou ele desse ouvidos até mesmo ao inimigo, ou caísse em algumas das ciladas do inimigo. Nós vamos ver que Neemias, ele sempre orava a Deus, ele sempre ia ao Senhor. A Bíblia sempre nos ensina a rejeitar as sugestões do diabo. As Escrituras nos ensinam sempre a rejeitar tudo aquilo que Satanás ensina no mundo aí fora, usando seus filhos, as pessoas, muitas pessoas deste mundo. As astutas ciladas que foram empregadas por Sanbalat, Tobias e Gesem, que nós vamos aprender agora, são muitas das ciladas que Satanás coloca para nos atrapalhar também. Em primeiro lugar aqui, o que os inimigos de Neemias eles fizeram para atrapalhar a reconstrução, como nós lemos agora, foi zombar. Foi a zombaria que eles fizeram ao ver eles reconstruindo o muro, os muros de Jerusalém. Eles começaram a zombar de Neemias. Eles começaram a zombar do povo de Deus ali. Eles menosprezaram o esforço deles. Eles diziam que até mesmo uma raposa poderia derrubar os muros de Jerusalém. Até mesmo uma leve raposa andando em cima daqueles muros gigantes iria cair. Eles começaram a zombar para tentar atrapalhar, para tentar desanimar os trabalhadores ali naquela obra. Quando nós também começamos a levar as coisas de Deus a sério, a fim de buscá-lo, de conhecê-lo, de irmos até Cristo para a salvação, muitos às vezes vão zombar, riem de nós, falando: ser crentes, virar um cristão, não, que isso? Ser um crente, andar conforme as Escrituras Sagradas, obedecer a Deus, que isso? Começa a ter muitas zombarias muitas vezes. Mas, no meio desta zombaria de que Neemias ele teve, ele orou a Deus. Ele disse: Deus, ouve ao nosso Deus. Ouve-nos ao nosso Deus. Ele rogou a Deus. Ele não se disse: não, eu sou forte, eu vou passar por cima dessa zombaria sozinho. Não. Ele foi a Deus, sabendo que ele não tem forças para rebater o inimigo, pois o inimigo é muito mais forte do que nós, mas nós temos um Deus eterno que ouve as nossas orações. Então, Neemias ele foi ao Senhor e ele rogou pelo Senhor. Quando você tiver grande desejo, ou tem grande desejo de buscar a Deus para a salvação, de ouvir a sua palavra, e muitos zombarem de ti, e você não ter forças ao meio dessa zombaria, vá a Deus, vá ao Senhor e peça auxílio para Ele, e com certeza Ele irá lhe ajudar. O segundo problema que eles tiveram com os seus inimigos ali, Sanbalat, seus amigos, Neemias, foram quando eles viram a obra continuando. Eles ficaram irados, eles não pararam a obra do Senhor ali, aquela obra que eles estavam fazendo com essa zombaria. Então eles ficaram irados e planejaram um grande ataque. Eles planejaram ataques contra Neemias e o povo do Senhor ali trabalhando. Eles planejaram ataques contra eles. Eles estavam planejando um ataque com violência mesmo para ir para cima deles. Só que quando eles ficaram sabendo, eles se armaram com suas espadas, a fim de que se viesse o inimigo, eles pudessem lutar. Em uma mão estava a espada e na outra mão estava a pá. Enquanto eles trabalhavam com a espada em uma mão e a pá na outra mão, os inimigos temeram a ele, construtores com espadas. Eles estavam com as espadas junto com eles no meio do trabalho. Mesmo ele trabalhando horas e horas, eles ficaram com as suas espadas embainhadas na cintura, esperando se o inimigo viesse com a outra mão, eles
iriam para a guerra. Satanás também ele fica furioso quando alguém decide buscar a Deus. Quando alguém decide buscar ao Senhor, quando alguém não desanima pela zombaria e decide ir aos caminhos do Senhor, Satanás também ele fica furioso. E ele vem com os seus ardis, com os seus ataques, às vezes de desânimo, às vezes lançando em nossas mentes dúvidas: será que Deus é real? Será que Cristo mesmo veio a este mundo e morreu no lugar de pecadores? Será que não é só um conto de folclore, como eu escuto algumas histórias por aí? Será que não é mais uma historinha como estas que não existem, inventadas pelos homens? Satanás ele tem os seus ataques contra as nossas mentes, contra a vontade do Senhor a fim de buscarmos a Ele. Ele nos ataca também. Mas nós temos que estarmos sempre firmados com a palavra de Deus, que é a espada da verdade, sempre lendo a Bíblia, sempre tendo ela firmada em nossas mentes, decorando os versículos da palavra do Senhor, para que quando esses ataques vierem contra nós, nós se defendemos com a espada da palavra contra esses ardis de Satanás, muitas vezes em nossas mentes, nos atrapalhando a buscar ao Senhor. E também os inimigos aqui de Neemias, Sambalate e seus amigos, eles começaram a fazer trapaças, vendo o fracasso em fazer guerra e percebendo que a construção já estava terminando, já estava mais do meio do caminho. Sambalate e seus amigos tomaram uma atitude agora amigável. Eles começaram a fazer trapaças. Eles começaram a querer trapacear agora. Trapaças. Eles tentaram agora ter uma atitude amigável com ele, com mentiras. Eles tentaram estar junto com eles, virarem amigos deles. Para quê? Eles convidaram a ele para uma comunhão juntos. Para que quando eles estivessem juntos com eles, eles apontassem a eles, ou eles desanimassem a voltarem à obra, a desanimar da obra. Satanás muitas vezes ele pode parecer assim também como um anjo de luz, tentando nos enganar com suas astúcias, seus enganos. Ele tenta nos levar longe do Senhor, longe da obra de Deus, longe da palavra de Deus, a fim de que nós desanimemos e não voltemos a ouvir a palavra de Deus. Não voltemos a estar onde a palavra de Deus é pregada, a não lermos mais a palavra, a não ouvirmos a ela. Ele tenta nos desanimar. Só que a resposta de Neemias foi: não posso deixar a obra. Eles queriam que ele saísse de lá para conversar com eles, ter comunhão com eles, mas ele falou: eu não posso deixar a obra, eu não posso parar a obra, eu não posso sair daqui enquanto eu terminar esta obra. Assim, eles continuou a obra do Senhor ali. Também agora, Sambalate e seus amigos, eles tentando com as suas astúcias, com seus ardis, atrapalhar a obra ali, eles começaram a fazer ameaças amedrontadoras. Ameaças amedrontadoras. Eles começaram a fazer ameaças, ameaçando o povo do Senhor ali. Ameaças, como nós vemos aqui na foto, esta coroa do rei Artaxerxes. Eles queriam assustar Neemias, fazendo uma falsa ameaça, dizendo contra o rei. Eles começaram a inventar mentiras a Neemias, dizendo que um povo estava dizendo que ele estava fazendo aquela reconstrução, aquela construção dos muros de Jerusalém para se levantar contra o rei. E ele nada queria com o governo, com o reinado daquela época. Ele queria fazer a obra de Deus, mas eles inventaram uma mentira falando que iria chegar aos ouvidos do rei, que ele estava tentando levantar uma calúnia contra o rei, se levantar contra ele com o povo de Judá e tomar o reinado do rei Artaxerxes. Muitas vezes também, quando buscamos ao Senhor, tememos algumas consequências assim. Consequências que possa vir
de servirmos ao Senhor. Consequências, como muitas pessoas têm de quando está seguindo a Cristo, os pais se irritarem porque ele quer ouvir a palavra de Deus, por causa que talvez esta criança ela quer seguir os caminhos do Senhor. Consequências, como às vezes muitos amigos não quererem estar junto conosco, porque nós queremos agradar ao nosso Deus e à Tua Palavra. Muitas consequências. Mas o que Neemias ele fez aqui, nessas provações? Ele orou ao Senhor e disse: ó Deus, fortalece as nossas mãos. A ameaça deles estavam indo longe demais, colocando até o rei, até o reinado no meio, com suas mentiras e enganos. Em tais provações, também nós temos que fazer como Neemias, orar ao Senhor. Muitas vezes, o Senhor ouve a nossa oração arruinando o plano ou a ira que há contra nós. Como tinha uma ira ali contra Sanbalat e Tobias, o Senhor muitas vezes ele apazigua, ele arruína os planos desta ira contra nós. Outras vezes, ele se aproxima de nós, o Senhor, nesses medos, nesses problemas, nessas dificuldades que nos aparecem, ele nos aproxima de nós e nos encoraja. Como naquele grande livro do Peregrino, se você nunca leu, adquira esse livro e leia o livro do Peregrino, em um momento que o cristão, ali no livro, ele está de frente de 2 leões que estavam no meio da sua passagem para continuar a sua peregrinação. E ele sentiu grande temor, muito medo ali, aonde a sua fé estava se desfalecendo, com grande temor daqueles 2 leões. Só que ele estava com tanto medo, tanto temor de passar no meio daqueles 2 leões e continuar o seu caminho rumo à cidade celestial, que ele não tinha percebido que aqueles 2 leões estavam amarrados e eles não poderiam passar até o limite da onde era permitido as suas cordas, os seus ferros que os amarravam ali. Então, quando ele percebeu, quando ele usou a sua fé, ele conseguiu passar no meio deles, pois eles não poderiam chegar até ele. Sanbalat e Tobias também, eles finalizaram com um jogo sujo agora. Eles finalizaram as suas astúcias, as suas ciladas contra Neemias com um jogo sujo. Eles perceberam que os muros estavam quase concluídos e tentaram atrapalhar de uma forma mais cruel. Eles compraram alguns profetas em Israel para inventarem uma profecia para Neemias se esconder dentro do templo. Eles pagaram, eles enganaram, tentaram enganar a Neemias comprando sacerdotes, comprando profetas em Israel para profetizar mentiras aos ouvidos de Neemias, para que eles se escondessem dentro do templo, por causa que algumas pessoas iriam querer matar a ele. Então Neemias, ouvindo aquela profecia, ele falou: eu fugirei? Jamais fugirei da obra do Senhor. Então ele percebeu que aquilo ali era um engano, para que ele se escondesse dentro do templo, e ele se escondendo dentro do templo, Sanbalat e seus amigos apontassem a ele, dizendo como que eles eram covardes, estavam fugindo, temendo, ao invés de cuidar do povo, ao invés de cuidar do seu povo ali. Então Neemias, ele percebeu que aquela mensagem não vinha de Deus. Neemias sabia que não era o Senhor que estava falando com ele. E Neemias, ele disse: não foi Deus que o enviou. Não foi Deus que o enviou. Satanás, ele nunca é justo. Ele sempre usa de injustiça também. Sempre mentindo e enganando para afastar as pessoas do caminho do Senhor. Sempre enganando com as suas astutas ciladas, cruéis, mentiras e enganos. Como nos nossos dias nós vemos, né? Muitas mentiras, como a teoria da evolução, que nunca foi comprovada e é sempre mencionada pela mídia, pela televisão, pelos desenhos, né?
a existência de milhões de anos, enganando muitos de nós com as suas mentiras e teorias que nunca foram comprovadas. Estas são muitas das ciladas de Satanás, para nos afastar dos caminhos do Senhor, para duvidarmos da existência do nosso Criador. Devemos ser como Neemias, confiarmos na palavra do Senhor, confiarmos naquilo que as Escrituras dizem sobre o nosso Criador e nunca darmos ouvidos para as palavras do inimigo de nossas almas. Os muros de Jerusalém, eles foram construídos em 52 dias, muito rápido. Eles finalizaram a obra ali do Senhor numa velocidade muito ágil. Coisas muito impressionantes são realizadas por crentes ao longo de toda a história do cristianismo, quando crentes eles se doam à obra do Senhor. Eles começam a se entregar à obra do Senhor a fim de glorificar a Deus. E ao contrário do que Satanás diz sobre a vida cristã, que ela é uma vida chata, uma vida de somente moralidade, de obedecermos alguns mandamentos e assim sucessivamente, muito pelo contrário, a vida cristã, a vida daqueles que estão salvos em Cristo Jesus, é a melhor vida a ser vivida neste mundo. É a melhor vida que qualquer ser humano pode ter, é a vida cristã. Uma vida alegre, uma vida feliz de seguir os caminhos do Senhor e sempre trabalhando em prol do seu Criador, a fim de que Ele seja glorificado. Satanás, ele sempre tenta nos deixar sob o controle dele, usando a sociedade, usando as escolas, muitas vezes usando a mídia, usando muitas coisas para nos deixar tranquilos com o engano e a mentira dele sobre o seu controle, para nunca pensarmos em o nosso Criador e buscarmos a Ele para a salvação. Está acontecendo sempre uma batalha neste momento, em todos os momentos, com a mente, com a nossa alma humana. Satanás lutando para tirarmos os nossos pensamentos do nosso Criador e buscarmos a Ele. Uma batalha onde Satanás ele não para, ele não descansa nem um minuto. E nós temos que ser como Neemias, irmos confiantes na obra do Senhor, isto é, ouvindo a sua palavra e buscando a Deus para a salvação. Como Satanás ele não desiste, ele não para de trabalhar, assim nós nenhum dia sequer devemos deixar de buscarmos ao nosso Senhor para a nossa salvação. Faça também a sua jornada, busque o Senhor com a mesma determinação que Neemias teve de buscar a Deus, de servir a Deus, de estar ouvindo a palavra de Deus. Busque o Senhor para a salvação, rogue a Ele, peça a Ele para que Ele te salve e siga na jornada para a Nova Jerusalém, para Israel nos altos, para os céus e para a salvação eterna. Peça a Ele para que Ele governe as suas vidas, para que Ele te salve e para que Ele te salve para sempre. Busque ao Senhor, clame a Ele, peça a salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês e que cada um de vocês possam buscar ao Senhor para a salvação. Vamos entoar o hino de número 81 ao nosso Criador.